Fala pessoal, vou fazer aqui a última análise do Bitcoin de 2021. Então se liga aqui porque eu vou olhar o gráfico mensal, o gráfico semanal e dar uma olhadinha rápido no diário. Mas o mais importante aqui é um prazo um pouco maior, até para esse vídeo não ficar velho rápido. Quem estiver assistindo daqui a um mês ainda faz sentido. Então eu tô aqui no gráfico mensal BTC USDT e a gente percebe que a tendência aqui ainda é de alta. A gente violou o topo anterior, apesar da gente ter deixado umas sombras, então a gente pode considerar sim que a gente deixou aqui dois topos na mesma altura. Mas a gente não pode falar aqui já em padrão de topo duplo, porque a gente precisaria antes violar esse fundo, e esse fundo é na casa dos 30 mil dólares, ainda está muito longe disso acontecer, então por favor não vamos ficar antecipando padrões que ainda não apareceram no gráfico. Então para o gráfico mensal constituir aqui uma possível reversão, a gente precisaria o quê? A gente precisaria deixar aqui um topo mais baixo do que o topo anterior. Isso daqui levaria 2, 3, 4 meses para acontecer, né? Porque cada candle aqui no mensal é um mês, então a gente precisaria aqui de um candle corretivo, precisaria daqui de um outro, precisaria daqui violar esse fundo. Então isso ainda falta muito para acontecer. Então quem estiver preocupado aí com o Bitcoin, né, com essa queda que teve, tem sempre que subir o tempo gráfico. Sempre que você vê uma correção no Bitcoin, isso te assustou, é só você subir o tempo gráfico, porque provavelmente num tempo acima a tendência ainda vai estar em vigor. Então a gente está numa tendência de alta no mensal, e se eu entrar aqui no semanal, o que a gente pode observar aqui? E olhando aqui para esse gráfico, o movimento impulsivo é de baixa, e toda a alta do preço deve ser encarada como uma mera correção da queda. Então, a gente está num processo aqui de consolidação de toda essa queda que a gente teve, porque foi uma queda expressiva. Se a gente pegar aqui, ó, segura o Shift e puxa aqui para baixo, ó, até essa sombrinha aqui, né? A gente percebe que é uma desvalorização de 40%. Então, depois dessa desvalorização de 40%, se a gente voltasse a subir aqui, beleza, foi só um descarrego ali e a gente pode voltar a subir. Só que nessa situação que a gente está aqui, a gente percebe que a gente está abaixo da média de 20. Essa média aqui é muito importante, né? Uma média institucional, e a gente percebe que se durante essa consolidação aqui os touros não mostrarem uma força e não conseguirem um fechamento do semanal acima da média de 20, então a perspectiva é de perda desse fundo. Então se a gente vier aqui para perder esse fundo, a gente está indo buscar alvo aqui na casa dos 30 mil. Porque se a gente projetar essa perna aqui de baixa, a gente vai ver que vai levar mais ou menos para essa região. E como a gente teve aqui, ó, ponto de briga nessa região, então a gente sabe que está muito fácil de identificar esse suporte, né? Então é evidente que qualquer perda de fundo implica reteste dos 30 mil dólares. O volume aqui até que está contido nessa queda, né? A gente pode até olhar em outras exchanges, mas a gente vai ver que realmente o volume ainda não foi expressivo. Então, pessoal, a situação, ó, é topo mais baixo que o topo anterior. A gente só precisa do fundo perdido para dar continuidade à tendência de baixa. Então, quem for trader tem que ficar aí atento para entrar vendido, e quem for aí investidor de longo prazo tem que saber que pode descarregar aqui. Então você jamais entra com um aporte muito grande em um preço específico. Por mais que você considere que está barato, né? Porque veio aqui o preço nos 68 mil dólares, agora está saindo o negócio a 46, então nossa cabeça pensa, ah, tá barato. Tá barato em relação ao topo histórico, mas nenhum ativo tá tão barato que não possa cair mais. Então a gente pode passar por uma desvalorização, então quem for investidor não pode entrar com um aporte muito grande. Então a gente precisa se perguntar se a gente consegue uma pista de que vai sair dessa consolidação para cima ou para baixo. A média de 20 aqui do semanal está curvando para baixo, então a coisa não está bonita aqui para os touros. A gente tem que pegar uma pista aqui no gráfico diário para a gente ver o que a gente consegue tirar daqui de sinal. Então aqui no gráfico diário a gente percebe que a gente bateu todas as projeções de Fibonacci, né? Até varou projeção, pode conferir a análise anterior do Bitcoin, fica tudo salvo aqui no canal. E a gente percebe que a média aqui de 200, ela tá segurando bastante o preço. Então com essa média aqui passando, a gente até vai abaixo dela, só que a gente volta a fechar acima. Então ela tá claramente funcionando aqui
como um nível dinâmico de suporte. Então, a gente formou aqui um pivôzinho de alta, mas percebe que o pivô de alta, quando ele está contra o tempo maior, ele é um pivô que a gente tem que suspeitar um pouco dele. Então, a gente precisa de uma situação o quê? Se o semanal, ó, observa aqui, se o semanal puxa e corrige. Então, a gente está aqui numa retração de Fibo. Se a gente entra aqui dentro, ó, no gráfico diário, vai ser uma tendência de baixa. Aí a gente quer pegar o pivô de alta do gráfico diário quando ele está em concordância com um nível de retração do tempo maior, que é o semanal. Isso não está acontecendo aqui. O semanal ele está para baixo, como a gente viu agora, e a gente está passando por uma consolidação, podendo continuar a próxima pernada de baixa. Então percebe? Esses pivôs de alta, a gente fica de fora. A gente só atua em pivôs de alta que estejam alinhados com o fractal maior. Então beleza, o que a gente tira disso aqui é o seguinte, percebe como esse candle aqui de força, né, ele já vem acompanhado de volume. Os candles aqui anteriores, verdes, ó, a gente não tem tanto volume. Então a gente percebe que o preço, quando ele sobe um pouquinho, vem a patada do urso. Então é isso que reforça a ideia de que a tendência, de que o movimento impulsivo é de baixa e o movimento corretivo é de alta. Então, quando a gente vê uma alta do preço, né, já dá vontade de comprar, você fala, pô, será que esse negócio vai voltar a subir, vai lá para o topo histórico? Tem que olhar o volume e você tem que se perguntar, mas será que essa alta do preço não é só uma correção da queda? E é para isso, né, dentre outras coisas, é para isso que serve o volume. A gente quer confirmar ali se a força está na venda ou se está na compra. Então, a gente tem aqui esse candle de força e ele tá passando aqui, já passou para baixo da média de 20, segurou ali na de 200, né? Mas ele tá querendo dar continuidade aqui. Então, é aqui que a gente consegue uma antecipação da perda de fundo do semanal. Porque a perda de fundo do semanal é só nesse ponto aqui, ó. É muito lá embaixo, é lá nos 41 mil dólares. Então, a gente consegue antecipar como? Puxou aqui. A gente tem que esperar botar um candle verde aqui, ó. Candle verde. O candle verde tem que ter menos volume, ó. Menos volume. Encaixou o candle verde, beleza. Você entra na perda de fundo do gráfico diário, observando o quê? Observando que quando chegar aqui no fundo do semanal, vai ter resistência. Então, você entrou vendido aqui, você pode bater parcial aqui, porque você não sabe se vai segurar. Pode segurar. É um suporte importante isso daqui. Então, se segurar, você pelo menos bateu parcial, protege a sua operação. Agora, se varar e for ali perder o fundo mesmo e fazer a segunda pernada de baixo, ó, você já tá dentro, você entrou lá de cima. Então, ó, pessoal, entregando o ouro aqui, tá? Olha só, fez uma correção e a gente quer o quê? Pegar a continuação dessa perna de baixa. Só que o que eu tô explicando aqui é que se você esperar para entrar aqui, ó, quando você estiver perdendo esse fundo, é muito chão. A gente vai ter andado o quê, ó? Do ponto que a gente está agora, a gente vai ter andado já 17%. Então já é muito chão. Então eu expliquei aqui para vocês, né, que a gente pode entrar no gráfico diário, pegar uma condição de venda no gráfico diário, com stop técnico no gráfico diário, que é um stop técnico mais barato do que o do mensal, ou do semanal, no caso. Então, o stop técnico do semanal, onde é que ele teria que estar obrigatoriamente? Ele teria que estar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, porque a gente puxou e fez o pullback. Então, fica no topo do pullback o stop dos vendidos, tá? De quem está trabalhando vendido. Só que a gente consegue fazer esse stop ficar um pouco mais barato e a gente consegue antecipar a entrada. A gente não precisa entrar vendido aqui com stop aqui no alto. A gente entra ali no gráfico diário, como eu expliquei agora, qualquer coisa volta o vídeo, e você entra vendido ali no gráfico diário. Quando vier para perder fundo do semanal, você bate parcial aqui, porque você não sabe se vai segurar, ó, pode bater aqui, voltar e segurar. Então você bate parcial, protege a operação. Agora, se perder o fundo de fato, se ele vier aqui e perder o fundo, para fazer projeção dessa perna, ó, projeção dessa perna vai levar para cá, tá? Vai levar para cá, a projeção dessa perna. Então você já entrou vendido, beleza? Entreguei o ouro, isso já vale o seu like. E aqui é assim, a gente simplifica a análise, a gente só observa a tendência, observa para onde está o impulso, para onde está a correção. É simples assim. Você quer que eu bote um monte de indicador? Beleza, eu boto aqui, ó. Vamos botar acumulação e distribuição. Vou botar aqui, ó, ARUM, nunca usei, ó. Vou botar esse ARUM também, ó.
Arum, pan. Talvez mais uma média móvel aqui, né? Pode ficar bonitinho botar uma média móvel. Ó, média móvel. Botei mais uma média móvel aqui. Olha lá, ó. Olha lá como eu pareço mais inteligente agora. Com o gráfico cheio de indicador, ó. Como eu fico mais inteligente. Legal. Agora, isso vai ajudar a gente a analisar? Não vai. Então, aqui nesse canal a gente mantém a análise técnica simples, a análise técnica que funciona, a análise técnica clássica, a análise técnica raiz. E se você curtiu essa plataforma que eu estou usando, ela é gratuita, você consegue operar todas as exchanges de um único lugar, você conecta via API. Então eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. E para quem estiver assistindo o vídeo logo quando eu postei, feliz ano novo, muito sucesso, muita prosperidade financeira na sua vida em 2022. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.